Olá a todas, todos e todes. Bem-vindos ao ciclo de debate sobre educação, cultura digital e tecnopolíticas da educação, organizado pelo nosso observatório EduTécia. A gente é um observatório das tecnologias digitais, inteligência artificial na educação. Para quem ainda não conhece, tem o nosso site aí na descrição, Instagram, LinkedIn, tudo isso. E o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre inteligência artificial e o que e quem está por trás dela, né, uma pergunta bem ampla, mas que vai ser respondida aqui pelo pessoal da minha área, da sociologia. Então vou apresentar para vocês os debatedores, né, depois eles vão complementar também, se eles quiserem falar um pouquinho do que eles têm feito, né, em termos de pesquisa, né. O primeiro convidado é o Matheus Viana Braz, que é psicólogo e professor, do programa da pós-graduação de psicologia da Universidade Estadual de Maringá, professor, do Departamento de Psicologia da Universidade do Estado de Minas Gerais e coordenador do Laboratório de Trabalho, Saúde e Processos de Subjetivação, o LATRAPS. E também o Pedro Isaac, que é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, o IFB, doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, possui mestrado em Psicossociologia e Sociologia Clínica pela Universidade Paris-Cité, na França, e é correspondente internacional da Rede Internacional de Sociologia Clínica, coordena também o grupo de pesquisa Cultura, Trabalho e Pensamento Social. Então, gente, vou fazer uma breve introdução do tema sobre a inteligência artificial, mas a ideia é deixar também os convidados falarem mais sobre o que eles têm pesquisado sobre isso. A primeira coisa que me ocorreu para falar sobre esse tema foi uma série de reportagens e um vídeo da Intercept Brasil, né, que foi muito interessante, saiu acho que na semana passada essa série de reportagens, e eles têm um videozinho bem didático na página deles, falando, basicamente dando o exemplo, do Mechanical Turk, que foi uma espécie de máquina, digamos assim, que jogava xadrez, né, e que, bom, acho que foi no século XIX, se eu não me engano, enfim, depois vocês me corrijam aí. E a ideia da máquina, na verdade, era usar uma máquina jogando contra pessoas, né, e para mostrar o poder de uma máquina vencer alguém num jogo de xadrez. E é claro que era uma máquina, na verdade, que era projetada com uma pessoa dentro. Mas esse símbolo é muito interessante, porque eles usaram para explicar, a plataforma Amazon Mechanical Turk, que na verdade é uma plataforma de trabalho da Amazon que contrata pessoas para, enfim, treinar algoritmos, treinar inteligência artificial, e esse símbolo é fantástico, porque ele demonstra, né, essa reportagem e esse videozinho que eles fizeram, o quanto existe de trabalho humano totalmente invisibilizado nos chamados sistemas autônomos inteligentes ou, sistemas artificiais inteligentes ou qualquer coisa que a gente ponha inteligente no nome, né. E é claro que, assim, no campo da psicologia, no campo da filosofia, e da educação, existe um debate sobre, então, né, o que a gente está chamando de inteligência. Inteligência é ser capaz de pegar informações, sintetizar e dar um output? É isso a inteligência? É raciocínio, criatividade, né? Então, existe todo um debate que a gente já, enfim, vai fazer com outros, debatedores, mas aqui o nosso interesse é justamente falar desse trabalho humano, né, envolvido em sistemas artificiais inteligentes, enfim, e nos algoritmos também. Então eu já queria passar a pergunta para o Matheus, exatamente com o título do nosso debate de hoje. Quem e o que está por trás da inteligência artificial? Bom, olá pessoal, prazer demais estar aqui com o Pedro, né, colega de trabalho, e muito obrigado, Paulo, enorme prazer estar aqui também com vocês.
Só uma referência muito breve, né? Acho que essa série de reportagens que Paula traz, né, feita pelo Intercept, foi chamada de O Chão de Fábrica da IA. Então, vocês podem encontrar essa série de reportagens com esse título, né? E é um projeto belíssimo, coordenado pela jornalista Tatiana Dias, né, que é fellow de uma grande rede chamada AI Accountability Network. E é muito legal. E tem muitos outros materiais para sair ainda. Então, fiquem atentos, que eu acho que tem muita coisa boa, né? O que é inteligência artificial? Né? Esse é um termo que já foi evocado há, há muito tempo, né? Não é um termo novo, né? Na academia ele vai ser usado pela primeira vez em 1956, mas na verdade a discussão sobre a inteligência artificial não é recente, né? Mas a gente vai demarcar principalmente um campo que faz referência originalmente a uma série de conhecimentos oriundos da ciência da computação, né? Que vai se associar ao desenvolvimento de tecnologias ditas inteligentes e ao que se denomina aprendizado de máquinas, né? Hoje em dia, nós estamos falando de um campo de conhecimentos que se caracteriza, sobretudo, portanto, pela criação de sistemas que buscam, né, realizar e, como a Paula bem disse, reproduzir tarefas que requerem, entre aspas, inteligência humana. Então, aqui nós temos três grandes eixos aqui que vão compor esses sistemas inteligentes: a linguagem natural, a tomada de decisões baseadas em dados e o aprendizado pela experiência, né? E aí, em tese, uma IA seria uma tecnologia alimentada por uma grande quantidade de dados, né, e algoritmos avançados de aprendizado de máquina que permitiriam aos sistemas aprender com esses dados e melhorar suas habilidades ao longo do tempo. Só para terminar essa introdução, a gente está falando hoje de dois tipos de IAs que existem no mundo. Tá? A primeira, que era conhecida como uma IA tradicional, ou que a gente vai chamar de IA preditiva, e a IA generativa, que é o chat GPT que todo mundo conhece. Né? E nós estamos falando de diferentes modelos de aprendizado de máquina. Então, a diferença entre as duas é que o primeiro tipo de inteligência artificial somente copia, imita ou reproduz algo que já existe ou que já foi feito. Enquanto o segundo, a IA generativa, diz respeito a um modelo que tem a capacidade de criar coisas novas e originais a partir do que ela conseguiu aprender. E aí isso serve para automatizar tarefas lógicas específicas. A primeira para automatizar tarefas lógicas específicas e a segunda para criar novos dados e respostas a partir do que esse campo de conhecimentos vai chamar de aprendizado por meio de redes neurais. Então, a preditiva reproduz, mas não cria algo novo propriamente. A generativa, sim, por meio desse aprendizado, passa a criar novas respostas, padrões não determinísticos, mas não sem supervisão, como a gente vai ver. E aí, se me permite, você trouxe a questão da Amazon Mechanical Turk, né? E eu acho que aqui é uma coisa interessante. Em 2015, quando o Jeff Bezos, 2005, me desculpa, quando o Jeff Bezos lança a Amazon Mechanical Turk, fazendo referência a esse turco mecânico, que é do século XVIII, na verdade, ele faz um jogo de palavras. Ele diz assim: essa é a primeira inteligência artificial artificial. Então ele usa o termo artificial duas vezes, fazendo referência ao fato de que a inteligência artificial, na verdade, que a gente está tratando de uma maneira como se ela fosse uma tecnologia autônoma, ela é em nada autônoma, ela depende de uma força exorbitante de trabalho humano envolvida nessa cadeia. Por isso que é artificial, a inteligência artificial, como ele mesmo diz, fazendo essa provocação, né? E aí, isso vai trazer um contraponto a um imaginário talvez corriqueiro e muito comum, que está muito presente nos filmes, né? Em muitas reportagens que nós vemos, de que a inteligência artificial é algo totalmente autônomo, é algo que vem para revolucionar e transformar a vida de todas as pessoas, ou mais ainda, aquele fantasma que já tem nós estamos em 2024, há mais de 25 anos que é essa discussão de que a inteligência artificial vai vir roubar os nossos empregos e os nossos trabalhos, né? E aí isso quer dizer o quê? Em resumo, quando a gente pensa em IA ou produção massiva de dados, a gente costuma sempre fazer conexão com deep learning, machine learning, rede neural artificial, chat GPT, veículo autônomo, carro voando na rua, uma série de coisas. Mas, na verdade, ou a gente faz referência a grandes startups de tecnologia, né? Grandes centros internacionais de pesquisa, ou
arquitetos de dados, analistas de dados, engenheiros de software e uma série de outros experts super bem qualificados e bem remunerados que fazem parte dessa cadeia e encabeçam a produção da IA no mundo. O que a gente pouco conhece, na verdade, é que há nessa cadeia produtiva uma multidão de trabalhadores invisibilizados e precarizados, que são fundamentais e que esses trabalhadores são responsáveis por quase 80% do tempo e do trabalho despendido em qualquer desenvolvimento de tecnologia que a gente vai dizer, dar o nome, designar como inteligência artificial. Isso significa o quê? Para que a gente tenha aprendizado de máquinas, a gente precisa de um grande contingente de dados, ou uma base enorme de dados que sejam qualificados e rotulados, ok? Isso significa que, para eu treinar uma tecnologia de reconhecimento facial, eu preciso ter um banco com milhões de imagens de rostos de seres humanos devidamente rotulados e catalogados. E mesmo durante o processo de aprendizado desse banco, eu preciso de trabalhadores que vão verificar as novas respostas da IA generativa. Só para finalizar essa introdução, quando a gente está falando disso, eu estou falando de tarefas que envolvem categorização de imagem, transcrição de áudio e vídeo, avaliação de anúncio, moderação de conteúdo em mídias sociais, rotulagem de ponto anatômico em rostos de seres humanos, né? E, embora a Amazon Mechanical Turk tenha sido a primeira plataforma global a ser criada para esse intuito, hoje ela perdeu a sua significância. Hoje existem uma série de outras plataformas muito mais especializadas que a Amazon Mechanical Turk, né? Mas o que a gente pode dizer brevemente é que esse trabalho humano, que a literatura vai chamar de microtrabalho ou precisamente de trabalho de dados, ele está presente em 3 momentos da cadeia de produção da IA. Um primeiro momento, que é o que a gente vai chamar de preparação, ou seja, para que haja inteligência artificial, para que haja aprendizado de máquinas, eu preciso de uma base de dados que tenha sido gerada e devidamente classificada, rotulada, qualificada, etc. Né? E a base de dados, que nós já temos como Imaginet, que é uma base de dados muito conhecida para engenheiros de software que trabalham com inteligência artificial, tem bilhões de imagens, mas a base de dados, dependendo da tecnologia que você vai desenvolver, que você precisa criar do zero, não somente qualificar e rotular. Então, por exemplo, o que nós descobrimos na nossa pesquisa, quando a Amazon lança os seus primeiros modelos de robôs aspiradores, um grande problema dessa tecnologia é que ela não reconhecia fezes de cachorros em ambientes domésticos. Então, você precisa ter uma base de dados um tanto quanto atípica, que é uma base de dados de fezes de cachorros em ambientes domésticos. O trabalho, então, é feito de que forma? A Amazon vai terceirizar esse tipo de demanda de trabalho para plataformas digitais globais, para que as pessoas, isso é segmentado em micro tarefas, e aí, por exemplo, como no caso dessa trabalhadora, ela passa 2 dias tirando fotos de fezes do seu cachorro em diferentes lugares da sua casa, tira cerca de 250 fotos em 2 dias e ganha menos de 10 centavos por foto tirada. Por isso que a gente chama de microtarefa, porque um grande projeto é compartimentado e fragmentado e colocado nessas plataformas, vendido como um serviço, e o trabalhador é reduzido a um prestador que faz microtarefas em troca de centavos de reais ou de dólares, né? Há também processos de verificação, ou seja, a IA, depois que ela está sendo produzida, você precisa conferir, criar padrões de verificação dessas respostas novas. E aí eu acho que se tornou amplamente conhecido o caso de moderação de conteúdos envolvido na criação da versão 3.5 do ChatGPT, né? Por meio de uma reportagem publicada na revista Time, onde se descobriu que para que o ChatGPT tivessem respostas menos tóxicas, a OpenAI contou com uma terceirização de quenianos contratados por menos de $2 por hora para realizarem tarefas de verificação e rotulagens relacionadas a quê? Moderação e supervisão e verificação de comentários violentos,
que descreviam detalhadamente situações, por exemplo, de abuso sexual infantil, assassinato, incesto, zoofilia, suicídio, tortura, automutilação, né? E essa mesma empresa, sediada em São Francisco, era especializada na terceirização de trabalhadores de dados no Quênia, em Uganda, na Índia, e tinha como seus principais clientes Microsoft, Google e Meta, né? E última função, para eu terminar aqui, é o que a gente chama de imitação da IA. Muitas vezes o desenvolvimento de uma IA é muito caro ou falho. Então, muitas vezes nós temos uma suposição e as próprias organizações vendem determinadas tecnologias como se fossem autônomas, mas escondendo uma série de trabalhadores que há por detrás para corrigir a falta de automação que existe. O exemplo mais recente que nós tivemos aqui foi uma tecnologia da Amazon chamada Just Walk Out, né? Que prometia automatizar os processos de compras em caixas eletrônicos de lojas de conveniência nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas para isso se utilizavam de câmeras e sensores que monitoravam os produtos adquiridos. Mas onde está a imitação aqui? Porque na prática vai se descobrir que a empresa contava com um exército de cerca de 1.000 trabalhadores na Índia que eram pagos para etiquetar e ver os vídeos, muitas vezes em tempo real, para garantir o correto processamento das compras. Então, o trabalhador nos Estados Unidos estava lá pegando o seu item na prateleira, colocando no carrinho, e já havia lá o reconhecimento de quanto custa, o que tinha, e você fala, olha lá, que tecnologia. E, na verdade, tem um trabalhador num call center na Índia que está fazendo a conferência, muitas vezes, de itens em tempo real quando o sistema não consegue reconhecer. Então, tudo que a gente chama de inteligência artificial envolve necessariamente alguns dessas funções. Isso é muito importante. Fiz uma introdução super longa. Volto para você, Paulo. Depois a gente continua um pouco. Nossa, mas foi extremamente didático, e você organizou também, uma série de debates que a gente vê, assim, disperso, e essa é a função, né, do pesquisador. Você pega coisas fragmentadas e você dá uma organização e a gente entende como é que funciona, né. Eh, é isso, né, o trabalho humano que está seja você falou, né, de 3 aspectos: a preparação, a verificação e a imitação, né. Provavelmente, assim, daqui a pouco vão surgir outros aspectos que o trabalho humano vai ser um pouco reinventado, né. Aí eu queria, antes de passar para o Pedro, eh, pedir para você precisar um pouco que, eu sei que talvez fique muito teórico, mas eu acho muito bom e muito importante essa distinção que você faz entre automação e heteromação do trabalho. E você pode precisar explicar um pouco, porque eu acho que isso vai fazer com que a gente entenda melhor também esse trabalho por trás de inteligência artificial, algoritmos, etc. Perfeito. Super interessante. Veja, o termo heteromação, ele foi trazido e amplamente discutido na literatura em um livro publicado em 2017 por dois autores, o Jamie Ekbia e a Bonnie Nardi, né? Que chama Heteromation, né? Heteromação, onde eles vão fazer uma discussão, que eles vão pensar o desenvolvimento de tecnologias ditas inteligentes a partir de dois paradigmas. No primeiro paradigma, que tem a palavra automação, ou seja, o que a gente costuma falar, sempre que a gente fala de tecnologia, a gente fala de automação, ou automatização, mas sobretudo automação. No estricto senso, uma automação significaria que uma determinada tecnologia está criando valor por si mesma, ok? E aí ela suprimiria efetivamente o trabalho humano para criar valor por si mesma. Nós temos raros casos de automação efetiva no estágio do desenvolvimento do capitalismo que a gente tem hoje. O que esses autores trazem de tese que eu acho super interessante é que, na verdade, a relação de trabalho e tecnologia hoje deve ser muito mais analisada e discutida a partir do paradigma da heteromação, de um processo de complementariedade entre seres humanos e a produção de máquinas, né? E por que aqui é importante a heteromação?
Porque, na verdade, muitas das tecnologias que nós estamos chamando de automação, elas invisibilizam um trabalho que está por detrás dessas tecnologias, como o caso desses indianos que eu havia dito, ou muitas vezes um determinado trabalho que antes estava na formalidade, ele é segmentado em diferentes tarefas que são terceirizadas no âmbito do mercado informal de trabalho. Às vezes você pode até ter uma supressão de um determinado posto ou emprego, mas o trabalho em si, ele ainda está presente sob diferentes esferas nessa cadeia produtiva. E aí é por isso que no âmbito crítico dos estudos sobre inteligência artificial se fala muito mais de heteromação do que de automação, né? E aqui nós estamos incluindo o trabalho que às vezes está invisibilizado, como no caso desse do trabalho de rotulagem e treinamento de dados para inteligência artificial nessas plataformas digitais, como a gente está falando em última instância de uma série de trabalhos que são direcionados para o próprio consumidor, né? Tem uma grande socióloga francesa que atua dentro do nosso campo de trabalho, chamada Marianne de Jarrier, que ela tem um célebre livro chamado Trabalho do Consumidor, né? Então, no final das contas, quando você tem uma tecnologia de autoatendimento que prescinde de um funcionário para te atender num caixa de supermercado, quem está fazendo, no limite, o trabalho de atendimento é o próprio usuário. Mas há o trabalho ainda. E aqui nós estamos falando de trabalhos que são subremunerados, como é o caso, essa é uma conceituação, quem traz é o Antônio Cazzi, sociólogo, né? Trabalhos que são mal remunerados ou subremunerados, como o trabalho dos entregadores. Eu estou falando de um trabalho que é pago em pequenas parcelas e tarefas, como é no caso das plataformas de microtrabalho, e eu estou falando de um trabalho gratuito. É o trabalho que a gente faz enquanto usuários de uma rede social, enquanto você está produzindo conteúdo, você está criando valor para a rede social. Vou dar um último exemplo de trabalhos que todos nós fazemos, de rotulagem de dados, gratuitamente para as big techs no mundo. Quando você vai acessar qualquer tipo de plataforma ou serviço da Google, você vai ter duas formas que te colocam a provar que você não é um robô, né? Ou conferir imagens, e aí você tem que achar faixa de pedestre, hidrante, caminhão, moto, essas coisas, ou reCAPTCHA, que é conferir as letras e os números. Isso são exemplos de microtarefas que servem para aperfeiçoamento dos algoritmos. Por exemplo, o reCAPTCHA é para o aperfeiçoamento da tecnologia do Google Books, né? Para reconhecimento de letras de inteligência artificial. E a gente está fazendo isso de graça, mas essas plataformas precisam disso num volume estratosférico. Então não dá para fazer só gratuitamente. Mas todos nós aqui treinamos algoritmos do Google, todos nós fazemos trabalhos heteromatizados gratuitos, alguns de nós fazemos trabalhos, microtrabalhos, né, em plataformas globais, e uma outra parcela está fazendo esses trabalhos de entregadores, enfim, no frigir dos ovos que a gente vai discutir hoje, dos professores. Fantástico, Matheus. Eu acho que você, então, começou a evocar também o papel das plataformas, eh, enfim, não apenas o que a gente chama das big techs, né, mas outros tipos de plataformas, que é também o caso da educação. A gente tem visto não apenas, né, o papel das big techs na educação. Inclusive tem um projeto bacana, que mostra, né, depois a gente vai botar aqui no link na descrição, faz um mapeamento também dessas big techs, né, uso do Google Classroom, enfim, Zoom, qualquer coisa desse tipo, né, Microsoft, enfim, nas universidades, né, que a gente tem uma certa dependência disso hoje também. Mas também tem outros tipos de plataformas, enfim, que estão sendo usados, que a gente chama de gamificação também do ensino, etc., né? E aí, eu fazendo o gancho para passar a palavra para o Pedro, o Pedro tinha mencionado assim, que existem diferenças e relações entre o que a gente chama de plataformização da educação
e também a plataformização do trabalho, especificamente o trabalho docente. Então eu queria passar para o Pedro essa questão, né, quais seriam então essas especificidades do que a gente chama de plataformização na educação, e o que tem acontecido com o trabalho docente. Beleza. Primeiro, Paula, obrigado, muito obrigado pelo convite. Aproveito para cumprimentar meu amigo Matheus também, que sempre traz muita análise profunda e um riquíssimo conhecimento sobre sobre essa questão do que está por trás daquilo que a gente chama de inteligência artificial e que tenha muito a ver com todo esse processo, né? Se a gente for pensar, a gente tem que pensar na inteligência artificial, na plataformização da educação, na plataformização do trabalho docente. A gente tem que pensar num cenário amplo, assim, né, global, de transformação pela qual a nossa sociedade, né, a sociedade capitalista tem passado, né? Enfim, não à toa que esse novo chão de fábrica ele se constitui a partir de trabalhadores precarizados em pleno século XXI e que está casado com o desenvolvimento daquilo que, enfim, alguns têm chamado de economia de plataforma, né? Que é essa economia baseada aí nas tecnologias que são fomentadas aí no Vale do Silício, hoje outros centros geográficos também de radiação desse tipo de desenvolvimento, desse tipo de tecnologia, como Shenzhen na China, enfim, outros lugares que têm se desenvolvido aquilo que a gente chama das as plataformas digitais, onde serviços, produtos estão sendo vendidos, trocados, e que é um novo espaço também de exploração do trabalho. No final das contas, a gente tem que pensar essas plataformas como os ambientes onde valores são criados e exploração do trabalho né, efetivado. Num cenário em que o trabalhador não está mais no chão, na fábrica, contratado diretamente sob um contrato formal de trabalho. Né? Ele é chamado pelas empresas de maneira eventual, sem contrato de trabalho nenhum, é, e numa dinâmica geográfica que não é coincidência, por exemplo, que o Matheus foi falar, onde foram treinadas, onde estão os trabalhadores que treinam essas plataformas digitais que são criadas no Vale do Silício, em outros, né, nos centros tecnológicos do mundo, mas eles são treinados no Quênia, na Índia, enfim, no Brasil. O Brasil só não é mais centro disso de treinamento porque a nossa língua é língua portuguesa. A gente está falando, né? Se você for pegar os países em desenvolvimento que tem a língua inglesa como língua oficial, uma das línguas oficiais, são esses os espaços onde essas inteligências artificiais estão sendo treinadas e que servem aí de chão de fábrica para essas plataformas. Então a gente está falando de um ambiente de plataformização da economia, em certa medida, né, um serviço esses novos serviços, essa nova indústria aí, que a gente pode até pensar, virtual, digital, online, que está sendo criada junto com, não é só uma mudança tecnológica, mas junto com a radicalização de um processo de precarização do trabalho. Radicalização desse processo que, enfim, encontra o início ali nos anos 70 com o neoliberalismo, no processo de terceirização. Então a gente está vendo assim, não só a terceirização com novas empresas sendo subcontratadas para as empresas principais, mas pessoas sem vínculo empregatício com nenhuma instituição que estão fazendo esse tipo de serviço, seja no microtrabalho, né, desenvolvimento de treinamento de inteligência artificial, seja entregando encomendas em plataformas como a Amazon, Mercado Livre, etc., seja entregando comida, como com iFood, Deliveroo e outras plataformas de entrega, principalmente de alimentos, seja os motoristas, né, de aplicativos pela Uber 99 aqui no Brasil e outras pelo mundo,
sejam docentes e outros trabalhadores, porque se a gente for pensar, a gente tem todo um ecossistema de plataformas que possibilitam essa prestação de serviços e plataformas, especialmente pensando aqui, plataformas digitais de mediação de trabalho, que tem uma lógica comum de funcionamento, mas que elas são muito diferentes entre si. Você tem plataformas de mediação de trabalho que considera, por exemplo, o local de trabalho é muito fundamental, ele é baseado no local, e tem outras plataformas que são na nuvem, né? E aí você vai ter outra dinâmica funcionando. Por exemplo, plataformas de mediação de trabalho baseados no local, como esses de transporte, como a Uber, como de entrega, como a iFood, de serviços de cuidado de casa, serviços domésticos, e de manutenção, como Get Ninjas, falando aqui os que tem no Brasil. Tem algumas que são dadas, isso para indivíduos selecionados, assim, que você escolhe o indivíduo que vai realizar aquele trabalho, ou que você, enquanto consumidor, né, pensando aqui, porque na verdade nós temos 3 atores ali, né, nessa dinâmica da economia de plataforma. Um ator, que é a plataforma, um segundo ator, que é aquele trabalhador prestador de serviço que está na plataforma, e o terceiro ator, que é o consumidor. Esses 3 atores estão ali, na verdade, completamente sujeitos, submetidos ao funcionamento da plataforma. Você não assina contrato com a plataforma, seja trabalhador, seja consumidor, você se submete, você aceita os termos e condições da plataforma. É muito desigual essa relação, como ela é constituída. E aí a plataforma pode escolher quem vai prestar o serviço, mas é um serviço selecionado, ou você pode escolher o serviço, quem escolhe o serviço. Mas tem algumas plataformas que trabalham com aquilo que é chamado de crowd work, o trabalho de multidão, em que é dada a uma multidão uma determinada tarefa, aquela tarefa tem que ser resolvida para atendimento de uma determinada demanda, né? Ela pode ser baseada no local, pode ser na nuvem. A própria Amazon Mechanical Turk é uma plataforma de microtarefas de multidão, em que não é um indivíduo selecionado, você tem aquela tarefa a ser colocada. Algumas tarefas de multidão podem ser dadas também por concurso, você dá uma tarefa para a multidão e alguém vai conseguir realizar aquilo ali e vai obter a premiação, né, a remuneração a partir da resolução. Outras vai remunerar minimamente todo mundo. Então, enfim, você tem lógicas de funcionamento um pouco diferentes. E no caso do que você perguntou, uma das plataformas, né, um conjunto de plataformas de mediação de trabalho na nuvem, com indivíduos selecionados, são aquelas do ensino de línguas, por exemplo, de ensino de educação, como, sei lá, English Town, Duolingo, Open English, que são plataformas que estão aí muito fortes nessa área de ensino de língua, substituindo em grande medida, né, ocupando um espaço que era ocupado pelos cursinhos de língua estrangeira e que é hoje em dia cada vez mais tomado por trabalhadores, inclusive de países em desenvolvimento que falam determinada língua, cujo custo é muito mais barato, né, nessa troca. E você tem essas plataformas funcionando aí, e que só um paralelo que eu acho que é uma coisa importante, a gente possivelmente vai retomar mais à frente, a lógica dela. Porque qual é a lógica? Você tem a mediação de trabalho e você não tem nenhum direito trabalhista colocado ali. Na verdade, o que elas dizem é que o trabalhador, né, o professor de língua estrangeira, ele está contratando o serviço da plataforma para que a plataforma consiga cliente para ele. Ele não está falando que você é professor, né? Lógico que ela funciona na lógica do marketing, faça inglês na English Town, mas naquilo que é o contrato de trabalho dela, como peça comida pelo iFood, mas o contrato dela é o seguinte: olha, o entregador ele não é um trabalhador para mim, ele está me contratando para eu poder garantir um serviço para ele. Ele diz que funciona nessa lógica, né? Então, essa lógica funciona também para as plataformas de mediação de trabalho docente. Então, a gente tem um que eu acho que é muito claro,
assim, nos últimos anos, essas plataformas de língua estrangeira gastaram muito dinheiro com marketing, tanto na mídia tradicional quanto na mídia digital. Ela é acompanhada por um processo de precarização do trabalho também dos professores de língua estrangeira, que é a mesma coisa acontece com outros professores, né? Isso que a gente percebe. Então, por exemplo, hoje a maior parte dos cursos de língua estrangeira, elas não admitem isso, mas desses cursinhos, então para contratar um professor como pessoa jurídica, não contrata mais CLT diretamente. Então, essa precarização já acontece, tem acontecido entre os professores que estão atuando enfim, na educação tradicional, nesse formato tradicional, sem mediação por plataforma. Muitas vezes essa plataforma, aí vão falar um pouco sobre a plataforma educacional. Muitas vezes essa plataforma educacional se tornando um elemento fundamental ali na relação de aprendizagem, na parte prática didática, mas elas não estão atuando na plataforma em si. A plataforma não é uma plataforma de mediação de trabalho. O que a gente está falando é que empresas, né, como a English Town, Open English, e de outros cursos que não são de língua estrangeira, mas como SuperProf, Profs, Udemy, que são plataformas que você pega o professor, nem está falando que é professor, mas Tutor Mundi, que pega estudantes de um curso de graduação, ou pessoa que sabe tocar um instrumento musical e fala o seguinte: ó, você agora vai se mostrar na minha plataforma e vai vender o seu curso, sua aula aqui na minha plataforma. Então, essa se constitui como uma plataforma de mediação de trabalho educacional, de mediação do trabalho docente. De um outro lado, você tem as plataformas educacionais, que constituem um conjunto de ferramentas ou de sistemas digitais que fornecem serviços ligados à educação, que vão desde ambientes virtuais de aprendizagem para a educação à distância, que proporcionam a gamificação de práticas educacionais, de avaliação, que podem oferecer cursos à distância, que se constituem como, né, algumas empresas se vendem agora como a Netflix da educação, né, ou seja, que constituem uma série de cursos que estão ali bem, né, rotulados para que as pessoas façam curso, só que essas não são de mediação, tá? Não, por exemplo, você tem a plataforma assim, como a Lura, que vende cursos na área principalmente de tecnologia, na área de gestão, e vários outros cursos, outras plataformas que vendem cursos pequenos. Você paga uma assinatura e você tem acesso a uma série de cursos. Você pode fazer assinaturas, outros tipos de assinatura, mais demandas pontuais, né, para pegar um curso, alguma coisa. Tem plataformas que, por exemplo, elas abrem um conteúdo, você pode assistir, você pode ter acesso ao conteúdo que elas disponibilizam gratuitamente, por exemplo, e se você quiser obter o diploma, você paga pelo diploma. E muitas vezes, por exemplo, no setor público, é uma fábrica para diplomas de licença capacitação ou outros diplomas que você vai obter, que você pode obter algum tipo de promoção. É uma fábrica, você vai na plataforma, ela chega lá, ó, você pode fazer esse curso, você pode aprender sozinho. Ah, beleza, você não vai pagar nada, mas se você quiser o diploma, estou te cobrando, vou te cobrar um valor e tal. Então, você percebe que tem essa lógica. Só que o produtor do conteúdo foi pago para fazer aquele conteúdo, ela disponibiliza ali. Então, essa não é uma plataforma de mediação de trabalho, não é ela não uberiza o professor, mas, lógico, transforma o trabalho educativo, o trabalho didático, pedagógico, num trabalho mediado por plataforma, né? Que não é da mesma relação de trabalho da uberização, do SuperProf, enfim, ou da English Town. Mas aí tem uma questão interessante, que a educação, o setor educacional como um todo,
cada vez mais tem sido englobado por essa lógica da plataformização, não só das relações de trabalho, por meio de plataformas de mediação, mas pela lógica da plataforma como sendo algo fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. Então, tu vai ter, por exemplo, curso de inglês, cursinho de inglês, em que você não tem mais uma interação do professor com a turma, mas você tem o professor, os alunos no tablet, ouvindo o tablet, falando as coisas para o tablet, sendo entendidos pelo tablet, eventualmente conversando com o tablet por meio de inteligência artificial generativa, inclusive, e o professor ali sendo um tutor presencial, né? Um tutor, ele trabalha na lógica até de um tutor de educação à distância, que, enfim, que ele não tem a função necessariamente de ensinar, mas de mediar, ajudar na interação do estudante com a plataforma, mas você vai ter isso presencialmente. Eu acho que talvez seja a grande, não sei se é a grande novidade, mas o processo que está se colocando no processo de plataformização da educação é da lógica da educação à distância também está tomando ou da educação à distância, daquilo que a gente via como educação à distância, ela tá tomando também o ensino presencial. Uma coisa que eu observo nos cursos de inglês, mas enfim, a gente tem a questão do que está acontecendo em São Paulo e em outros lugares do Brasil, e que o professor se torna uma peça de uma engrenagem naquilo que o Matheus acabou de falar, né? A gente está falando de um processo de heteromação, não de automação, uma heteromação radical, o professor completamente preso nas limitações que aquela plataforma coloca para ele, né? Tirando totalmente a liberdade desse trabalhador e ampliando a lógica de geração de valor. Por quê? Em certa medida, essa geração de valor se amplia porque esse trabalhador é precarizado e muito mal remunerado, porque você não precisa mais de um trabalhador especializado, você não precisa mais de um trabalhador formado para fazer esse curso. Então, eu não, uma das coisas. Aí, quando a gente vai observar, né, o modo de funcionamento das plataformas educacionais, de mediação de trabalho, de mediação do trabalho docente, como é que elas funcionam? O aluno, o estudante, ou uma pessoa que está interessada em aula de matemática, geralmente está com dificuldade de matemática, eu vou lá na plataforma. Lá na plataforma, ele vai encontrar um conjunto de vários professores se mostrando lá como se fossem produtos numa prateleira, né? Alguns oferecendo a primeira aula gratuitamente. Várias plataformas funcionam isso. O professor está lá, ele oferta, ó, você pode ter uma primeira aula gratuita comigo. E aí o aluno vai lá e escolhe aquele que melhor lhe, né, mais lhe apraz. Mas aí tem uma coisa, tem a mediação da plataforma. Porque a plataforma, todas essas plataformas de mediação de trabalho, elas têm 4 pontos em comum, que elas estão diferentes entre si, mas elas têm 4 pontos em comum. Primeiro, ela faz essa conexão e a mediação entre quem presta e quem demanda o serviço. Segundo, todas elas negam um vínculo trabalhista com o sujeito que presta o serviço. Terceiro, ela vai se abster da maior parte dos custos, riscos e responsabilidade do serviço. E, por fim, ela tem total controle sobre os dados e processos da plataforma, determinando unilateralmente as regras relativas ao uso da mesma. Mais controle do que o consumidor e do que o prestador de serviço, ainda mais. Então, ao deter esse controle, o estudante ele não vai ver nessas plataformas, em igualdade de condições, todos os professores. Ele vai ver aquele professor que paga uma assinatura, principalmente aquele que vai pagar uma assinatura para poder se mostrar mais, né? Então você tem toda uma lógica. Se você quer se tornar professor dessas plataformas, a Tutor Mundi, etc., ela vai ter que pagar. Você pode fazer o plano grátis, mas você não vai ser mostrado. Enfim, você no início, é aquela lógica sempre, o algoritmo, né, é preparado para que no início você se engaje. Opa, isso aqui está dando muito dinheiro, vou abandonar as coisas que eu fazia porque isso aqui é ótimo. Mas passa o segundo, o terceiro mês,
você começa a ficar muito escasso. E como é que você pode resolver isso? Você paga uma assinatura, como professor. O estudante, por outro lado, ele tem que pagar uma assinatura para ter acesso aos professores também, muitas vezes. E aí, na hora que vai ter a relação de trabalho, o aluno vai e paga para o professor e uma parcela fica para a plataforma que está fazendo esse trabalho de mediação. Algumas plataformas funcionam, por exemplo, com o professor. Olha, é uma coisa que tem muito a ver com aquilo que o Matheus está falando da microtarefa. É a passagem do trabalho docente para uma microtarefa, dessa lógica do desenvolvimento de inteligência artificial. Por quê? O professor ele já não é responsável por elaboração de um plano de curso. Ele vai atender uma demanda específica do estudante. E ele vai ter lá pontualmente 1 hora, meia hora, 40 minutos que ele vai oferecer, e ele tem que estabelecer toda a relação naquilo ali, respondendo essa demanda. Às vezes ele é demandado nem por aula, às vezes ele é demandado por execução de tarefa. O estudante tem uma tarefa para fazer na escola, um trabalho, e ele joga assim, eu preciso de um tutor para fazer essa tarefa para mim. E faz isso, se faz isso. O tutor vai lá e não estabelece nenhuma relação. Então, assim, é a lógica do microtrabalho chegando para o docente que está, digamos assim, atuando nessa plataforma. Sendo que esse docente, eu estou chamando de docente, mas formalmente ele nem é necessariamente docente, porque ele não tem, né, ele não é licenciado, muitos são estudantes de licenciatura, outros nem isso, mas agora outros, eu fiz uma pesquisa junto com o meu estudante que participou dessa pesquisa, tinha uma moça que tinha doutorado e estava dando aula nessa plataforma. Em qual medida por que ela estava fazendo isso? Porque era o trabalho que ela conseguiu nesse momento, né? A gente tem um problema aí muito grande em relação a essa questão da informalidade, enfim, aí o mercado de trabalho não estando afeito e não dando oportunidades, então você tem gente super diplomada dando aula nas plataformas, mas porque também não encontra serviço, porque muitas vezes estão sendo substituídos, né? Até por essas plataformas. Então, você vê o mercado privado de ensino superior aboliu o professor e está contratando tutores. Então, isso tem, né? Isso gera um efeito no mercado. Então, esse mercado neoliberal, e esse é o ponto, assim, a gente só consegue compreender como surge, como funciona essa plataforma, o tamanho da força dessas plataformas, a partir do momento que a gente compreende a lógica de funcionamento da nossa economia e as faltas de oportunidades que temos. Não à toa que esses trabalhadores uberizados, né, que trabalham nessas plataformas de maneira precária, onde eles estão localizados, principalmente nos países de desenvolvimento. Muito bom, Pedro. Eu fiquei aqui pensando, quando comecei a estudar essa coisa da digitalização da educação, plataformas, eu também estudei um pouquinho dessas plataformas de tutoria online, que era muito aula particular, curso, né? Que já era, na verdade, um mercado, digamos, informal paralelo ali, né? Aquele mercado de professores particulares, professores de línguas, às vezes pessoal em formação, isso mesmo, né? E essas plataformas se apropriaram desse campo e, inclusive, começaram a externalizar os custos, né? Eu lembro de uma plataforma indiana, eu não lembro o nome agora, mas que, na verdade, é isso, os indianos são super fortes em matemática, né, física, e falam inglês. Então, eles davam aulas para estudantes americanos, assim, por um preço não tem como competir, né? Então, na verdade, você possibilitava essa externalização também, internacionalização desse trabalho. Mas eu acho que a gente está num outro patamar que hoje, como você deixou muito claro, né? Quando a gente fala de plataformização da educação, então, na verdade, tem muitos mercados aí acontecendo, algumas coisas convergindo também, né? Eu tenho observado algumas convergências de, por exemplo, editoras com redes de ensino, né?
e muitas vezes até com essas pequenas plataformas que vão se transformando em grandes produtos, né. Além das plataformas de gestão, as plataformas, né, como você mencionou também, de ensino, que a gente está na educação, a gente usa, né, bastante. Mas eu queria, assim, antes de passar novamente para o Matheus, que você tentasse comentar, então, como é que o conjunto dessas plataformas, e aí você já falou, né, tem as diferenças, plataformas de mediação, plataformas de ensino e outros tipos, né, mas como é que a gente pode fazer uma leitura disso, né, em relação aos grandes conglomerados também empresariais no ramo da educação, como é que isso tem se relacionado? Né, então você tem faculdade, você começou a falar isso aqui no final, né, você tem faculdades privadas, você tem, também grupos editoriais que estão entrando nessa corrida. O que que você tem observado e mesmo na tua realidade aí como professor? Não, então, essa pergunta é muito boa e é muito interessante a gente perceber que mesmo assim, você tem um ecossistema de plataformas relacionadas à educação, né? Você tem bastante produtos sendo oferecidos, né? Bastante serviços sendo oferecidos, e entre elas essa de mediação de trabalho. Então, quando a gente começa fazendo uma pesquisa sobre é, quem são os gestores, donos, CEOs, CFOs, enfim, gente, quem é que está aí por trás dessas plataformas? Aí você começa, obviamente, do pessoal da área de desenvolvimento, da tecnologia, você começa a perceber, nesse site dessas plataformas, você começa, várias delas, você tem lá aparece uma rede de parceiros, você vai ver Google, Amazon, enfim, as Big Techs estão quase todas lá. Além dessas Big Techs, que tem várias lá como parceiras, aí depois você tem que ir cavucando e buscando que elas estão fazendo, né? O que estão e tal. Aí você vai observar que também tem grupos, fundações, como a Fundação Lehman, Fundação Itaú, fazem parte desse ecossistema, estão lá, né, nesse lugar. E que posições elas estão ocupando nessas plataformas, por exemplo, de mediação de trabalho? É, Bom, alguns desses grupos, eles são parte de conglomerados educacionais mais amplos, maiores. Então, você tem grupos como o Cogna, que é dono da Croton, do Saber, e aí você vai ver, quer dizer, o que é a Croton? Dona de vários marcas, né? Que hoje as escolas são marcas de ensino, escolas, faculdades e tal. Aí você vai ter também parte do Saber várias editoras, como você falou, tem editora Áticas, Siciliana, são todas, e Scipcione, que são editoras educacionais, que você lembra dos livros didáticos que estão localizados ali naquela editora, mas elas fazem parte de um grupo grande, que também é uma das donas, uma das investidoras de algumas dessas plataformas, ou seja de mediação de trabalho, seja de plataformas que não são de mediação de trabalho, sejam plataformas educacionais. E uma outra coisa interessante é que várias dessas empresas, né, dessas plataformas, seja de mediação, seja educacionais, elas têm conselhos, alguns conselhos, que são conselhos que não necessariamente são os conselhos de administração das empresas, mas são conselhos que têm a participação de pessoas que atuam na Google, que atuam na Amazon, que atuam na Fundação Unibanco, que atuam na Fundação Lehman, que atuam no Itaú, enfim, são, são membros desse. Porque assim, tu tem todo esse ecossistema de empresas, mas você tem um campo que eu acho que seria interessante a gente estudar também na sociologia, que é um campo do ponto de vista do Bourdieu, que são pessoas que estabelecem relações umas com as outras e que tem os desenvolvedores que percebem ali, os desenvolvedores, os donos, aqueles que criam essas startups, elas começam a perceber que trazer para perto determinados atores dessas big techs, seja das big techs de um lado, seja desses think tanks do outro, né?
que você construi uma rede, uma possibilidade de impulsionamento dessas plataformas para que essas plataformas tenham sucesso nesse mercado. Então, e é isso que eu acho que é interessante saber, que esse processo que tem por trás aí um processo de financiarização da educação, um processo de educação ser um ramo do mercado. E por que a educação está se tornando um ramo importante desse mercado, principalmente plataforma? O mercado dentro da, assim, as plataformas digitais estão entre os setores que mais crescem em termos de economia. E nos últimos anos, as plataformas educacionais foram as que mais cresceram, mais do que outros setores de TI, por exemplo. E mesmo na mediação de trabalho, essas plataformas já ocupam uma posição muito importante. Assim, são vários trabalhadores que estão atuando, né, a partir do trabalho docente, e que são invisibilizados, porque não fica muito claro nisso aí. E aí, essas plataformas, para crescer, né, nessa dinâmica, elas estão todas articuladas, cada uma dessas que são grandes, Udemy, Prof, Superprof, Tutormundi, todas elas têm ou capital de grandes conglomerados, ou parte dos seus do seu conselho tem gente que é de algum conglomerado, é de uma big tech, ou é de uma dessas fundações que estão atuando sobre a educação. E aí, não à toa que essas fundações, né, sei lá, Fundação Lema, né, é uma fundação que está, enfim, pautando, porque para que serve essa fundação? Onde essas fundações estão atuando? Elas estão, de um lado, com esse braço, com vários membros dos seus membros, estão nessas plataformas, nessas startups, nessas plataformas que estão se criando. Do outro, além do braço financeiro propriamente dito, e do outro, elas estão influenciando a educação. Você vê, teve a questão da reforma do ensino médio. Quem estava pautando a reforma do ensino médio, e de um lado você tinha as secretarias estaduais de educação e do outro as fundações. E ali gritando, as entidades sindicais dos professores estavam pedindo: a gente não quer isso, a gente quer, né? É importante ter do outro lado. Então, é uma queda de braço muito, muito difícil, porque também não está claro, assim, também não quero demonizar essas fundações, porque, olha, do que eu acompanhei, por exemplo, da reforma do ensino médio, né, dessa reforma, as secretarias de educação estavam muito piores, as propostas que eles estavam falando, do que das próprias fundações, da Fundação Lema, do pessoal lá do Instituto Ayrton Senna. Você chega assim, nossa, com todos que está localizado, todos na educação, reúne todas essas, né? Então, o Todos pela Educação, que enfim, é privado, basicamente gente do mercado privado que está pensando em educação, elas estavam com uma proposta menos reacionária, menos problemática do que a Secretaria de Educação. Por quê? O que é a Secretaria de Educação? E aí vamos entrar no poder público. O que elas estão pensando? Como baratear a educação. No final das contas, é só isso que elas estão pensando. Como baratear, como ter educação online, como ter professor sem diploma. Todo esse processo que eu estou falando, assim, que em certa medida o capital privado, por meio da financiarização, está trazendo, né, por meio dessas plataformas. Por outro lado, o setor público, né, dominado evidentemente por interesses, né, outros, né, como São Paulo, Paraná, Distrito Federal, onde está olhando isso com os olhos ávidos, esse pessoal está querendo baratear a educação, né? Parte do setor público, dos gestores públicos, estão querendo tornar a educação mais barata. E as plataformas são um ator central nisso aí. E elas estão nessa discussão. Então, a gente tem hoje, nessa compreensão das plataformas e desse ecossistema, tentar compreender que os atores que estão presentes nesse sistema, eu acho que, bom, não é meu campo de estudo, mas eu percebo isso, que esses atores estão ali. Sai da Fundação Lema, entra para uma startup, sai da startup e entra para a Fundação Lema. Então, numa dinâmica
que não à toa se aproxima muito da dinâmica do próprio Vale, observado do próprio Vale do Silício com o desenvolvimento das plataformas mundiais. Enfim, você vai ter gente que sai de uma Google para ir para uma Alura e depois volta para uma outra Big Tech, e nessa dinâmica, e daqui a pouco está como gestor público, está como secretário de Educação. Né? O cara da tecnologia que está lá influenciando, levando a educação para um lado. Essa disputa, esse é o campo de disputa que a gente está enfrentando, que a gente está observando, né? E enfrentando em certa medida no âmbito da educação, e as plataformas como um ator, né? Um conjunto de atores fundamentais aí. Pedro, excelente. Inclusive, a gente está fazendo um mapeamento das edtechs e das empresas educacionais e os produtos digitais. E você está super convidado para participar com a gente, né, do mapeamento. Também estamos tentando mapear o que está sendo implementado nas redes, né? Isso é muito mais difícil, né? Então a gente vai escolher basicamente algumas redes que a gente tem contato, mas para monitorar e mapear, né? Porque, como você disse, primeiro que é um mercado que está evoluindo muito rápido, então você vê muita fusão de editora com grupo educacional, e que é a dinâmica, né, da financiarização da economia. Então você vê, você compra aqui, daqui a pouco você vende para uma outra, né? Tem sociedades de investimento que se especializam nas pequenas, nas médias, nas grandes, e isso aí vai, enfim, mudando o cenário de uma forma muito rápida. Então, é muito difícil mapear, né? Até porque tem muita coisa que vai sendo sutil, como vai sendo escondida mesmo, né? As plataformas não informam. Assim. Algumas coisas elas deixam, as outras elas escondem mesmo. Enfim, você saber que o grupo Croton tá no conselho da Tutor Mundi, ao mesmo tempo que eles têm participação no capital aberto de outra empresa. Então, essas coisas se misturam e são confusas e muitas vezes sigilosas, né? Basicamente, o sigilo é o que reina. A Fundação Lehman está em conselhos de várias dessas startups da área de educação. E aí, né? O Fundação Lehman é parte de um grande grupo financeiro, né? Brasileiro, não só, mas essas informações não estão tão disponíveis assim. Aí você tem que ir pesquisando, você vai ter que, enfim, às vezes eu estou vendo um vídeo no YouTube de um negócio, aí você tem uma informação de um camarada que foi convidado para debater sobre, enfim, sobre uma plataforma, sobre IA, sobre alguma coisa. Aí tu percebe o cara, não, porque lá no conselho, aí você percebe que ele faz parte daquilo ali, ele está numa fundação e tal. Então, esse mapeamento é fundamental de se realizar para saber como é que esse campo tá se assentando ali. E como você falou, é uma fusão atrás da outra, é grupo que se separa, grupo que se junta, enfim, plataforma. São esses grupos que não ficam restritos, né? Não é um grupo educacional que tem escolas, é um grupo que tem escola, faculdade, plataforma, editora, né? Ele tem vários braços ali e está na Bolsa de Valores do Brasil, está em Nasdaq, né? Faz parte de um outro grupo, tem ação no outro grupo que está em Nasdaq, então isso um ecossistema que é muito importante a gente atuar nesse mapeamento, nessa observação de como é que se coloca. E até porque figuras que estão participando, pessoas, né, que estão, às vezes, participando de um grupo desse, daqui a pouco estão em cargos no poder público e estão tocando a política pública de educação. E da onde veio essa pessoa, né? Que ela, enfim, isso é fundamental. Lógico, quem está envolvido ali na discussão muitas vezes conhece, sabe e tal, mas é fundamental a gente tentar compreender isso, porque justamente para a gente entender o que é essas águas da educação hoje, né? Que estão quando a gente fala na preocupação com a educação pública, é uma preocupação que passa, por exemplo,
pela questão que o Paraná tá tentando fazer, né, de você terceirizar a parte dos serviços de educação, a gestão da educação, passa por contratação de plataformas para determinado ensino, mas passa também por uma série de elementos que não são tão visíveis, não são tão claros, como a contratação, por exemplo, de uma plataforma, ou a não contratação, o uso de uma determinada plataforma por parte da Secretaria de Educação, por parte da instituição, ó, sei lá, o Instituto Federal de Brasília, naquele mapeamento que vocês fizeram, que eu acho sensacional, que é um mapeamento de qual plataforma, qual ambiente de aprendizagem, e se o e-mail institucional, o nosso e-mail institucional é do Google. A gente tem uma plataforma do Moodle de educação à distância, mas usa o Google Sala de Aula. Outras universidades fazem a mesma coisa. Secretaria de Educação, o ambiente virtual de aprendizagem basicamente é todo da Google. Então, essas empresas vão entrando. E os dados, né, que a gente está gerando, a gente não sabe nem exatamente. Se eu disponibilizo um material meu no Google Sala de Aula, eu não tenho certeza que não está sendo usado para treinamento de inteligência artificial, produção de conteúdo do Gemini, né? Eu não sei, de fato. Que é Você, você, gratuito, né? tocou, você tocou no ponto que eu já vou fazer o gancho para passar para o Matheus. Mas então, esse trabalho de mapeamento que eu estava mencionando e que você complementou, eu acho que ele está muito naquela esteira do que o pessoal da educação midiática fez desde os anos 80, que é justamente você entender quais são as famílias, quais são os grupos, quais são as pessoas chaves daquele ecossistema de mídias, né? E você, quando olhava esses mapeamentos, você entendia a ligação de várias coisas que aparentemente estavam desligadas, né, ou invisibilizadas, e isso basicamente é o fundamento dos anos 80 e 90, do pessoal da educação midiática, né? E pensando no que seria educação midiática hoje, educação digital, letramento digital, né? Que é você entender esse funcionamento, eu acho que passa muito por uma contribuição da sociologia que o Matheus mencionou, que é você entender a cadeia de produção dos dados e das plataformas. E eu acho que isso é um aspecto ainda da educação, letramento digital, que a gente não tem trabalhado muito, né. Por quê? Porque é difícil a gente essa coisa das mídias está tudo muito bem, enfim, tem muito material sobre isso, de como é que a gente poderia, entender melhor essa cadeia de produção, de dados. E aí eu queria voltar para a gente também ir fechando já o debate, para o Matheus, comentar o que seria essa cadeia de o que que a gente chama de cadeia de produção também, né, e como é que isso pode ajudar a gente a entender melhor também dados, inteligência artificial, etcétera. É, acho que eu vou ser breve nessa resposta e depois já vou talvez endereçar para o fim sobre o que tudo isso tem a ver com o trabalho docente no fim das contas, né? É muito interessante. A inteligência artificial, nós não, acho que algumas pessoas perguntam assim: ah, mas vocês ficam estudando o trabalho de dados e microtrabalhos, então você é contra a IA, né? Como se tratasse de uma disputa valorativa, né? E eu acho que não, na verdade, a inteligência artificial é muito bem-vinda, né? Eu mesmo uso várias tecnologias baseadas que demandaram boa parte de IA no seu desenvolvimento. O que nossas pesquisas têm revelado, como de uma série de outros pesquisadores e pesquisadoras no mundo todo, é o fato de que hoje nós temos dados, por exemplo, de um relatório da Cognilítica que saiu há alguns anos dizendo que o mercado de geração e anotação de dados para IA chega a 3,5 bilhões de dólares até o fim de 2024. As tarefas de preparação e rotulagem representam cerca de 80% do tempo gasto na maior parte dos projetos de IA que envolvem aprendizagem de máquinas. 80% desse tempo é gasto com trabalhadores rotulando e anotando dados em plataformas digitais ou em redes especializadas de terceirização.
em sua maior parte, são trabalhadores em países periféricos localizados no sul global. Então, a primeira coisa é que esses trabalhadores eles são invisibilizados de maneira bastante proposital, né? E nós estamos falando de um contingente de pessoas fundamental na cadeia de produção da IA, mas que são subremunerados, que fazem esses trabalhos sem qualquer tipo de regulamentação, de proteção social ou trabalhista. Isso que é muito importante. E aí, esses trabalhadores, eles estão no nosso dia a dia. Porque quando você publica alguma coisa na tua rede social, e aí, de repente, há uma moderação de conteúdo, alguém denuncia esse conteúdo, porque supostamente ele fere aos termos de uso da plataforma, termos de uso de serviço, se o algoritmo de moderação não der conta da avaliação da denúncia, isso vai para um trabalhador que está fazendo isso. Então, tem trabalhadores que ficam fazendo 2, 4, 6 horas por dia moderação de conteúdo violento, ofensivo e pornográfico. A primeira reportagem daquela série do Intercept é sobre moderação de conteúdos de brasileiros que, inclusive, estavam moderando fake news das enchentes do Rio Grande do Sul. Então, esse é um ponto, é entender que inteligência artificial significa muita gente trabalhando. Muita gente. Não é uma coisa de um filme que um desenvolvedor digita um código numa tela preta com linhas verdes e que de repente sai. Não, é bem mais complexo que isso o processo e é bem mais elementar, inclusive, embora envolva uma complexidade enorme, né? Isso significa também entender que, num primeiro plano, quando a gente fala de trabalho docente, é fundamental que a gente evite tratar a tecnologia e a inteligência artificial como uma panaceia que vai resolver todos os problemas, conflitos e contradições que atravessam professor, aluno, aluno e sala de aula, a sua relação com a escola, etc. Na verdade, é muito mais complexo. A IA, tecnologias, inteligência, enfim, da forma como a gente queira chamar, como um recurso em sala de aula, muito bem-vindo. Mas ela não vai mudar estruturalmente. E aí acho que o Pedro nos convida a olhar aqui é olhar o todo disso. É entender que, bom, dificilmente a gente considera, acho que são exceções no Brasil ao menos, trabalhos docentes que não sejam plataformizados, ou seja, tomando a plataformização numa perspectiva ampla como a crescente dependência de infraestruturas digitais para a realização dos seus trabalhos, né? Isso é um ponto. Existem uma série de formas de mediação desse trabalho docente via essas plataformas. Pedro nos ilustrou a complexidade desse universo, né? E que essa plataformização, quando coadunada com uma radicalização do gerencialismo e da informalização no trabalho, vai culminar uma uberização do trabalho docente, ou seja, uma tendência à transferência de custos e riscos do trabalho aos trabalhadores. Nós estamos falando de uma nova forma de organização e controle e gerenciamento do trabalho docente. Isso muda todo o xadrez aqui. Porque nós estamos falando, o que o Pedro trouxe o tempo todo, o que eu ouço é assim, veja, a tendência é que o trabalho docente uberizado, ele seja cada vez mais caracterizado na perspectiva de um trabalho amador, onde vai perdendo a sua identidade enquanto categoria profissional, isso é um ponto. Num segundo ponto, ele vai sendo subordinado a novas formas de controle, como gerenciamento algorítmico, uma série de questões. Ele vai sendo concebido cada vez mais numa perspectiva de um serviço e o professor sendo reduzido a um profissional liberal. É isso que nós estamos falando nessa equação aqui. E é isso que interessa. Porque, assim, as plataformas são boas oportunidades de renda. Muitas são, mas renda extra. Então, cada vez mais a gente vê professores para se submeter... Historicamente, o professor no Brasil, ele dá aula em uma, duas, às vezes 3 escolas diferentes. Agora ele está em uma escola, em 2 plataformas, em 2 escolas, 3 plataformas, ele produz conteúdo no Instagram, ele produz conteúdo, e tudo isso nós estamos falando de trabalho que não é visto como trabalho. Porque ele está dando aula em 2 escolas, ele chega à noite, prepara uma aula ou faz uma tarefa de um trabalho numa coisa, ou uma tutoria para criar um conteúdo, ou criar uma apostila, alguma coisa,
às vezes nem esse professor vê isso como um trabalho. E de repente se perde completamente a fronteira entre o que é trabalho e o que não é trabalho, o que é espaço privado de vida, o que é vida profissional. E essa é a questão. A informalização do trabalho, ela nos implica, ela nos convida a repensar as categorias sobre trabalho na nossa vida. Porque esse professor que tem todas essas vias de remuneração, que estão todas inscritas nessa informalidade, ele já não sabe mais identificar, muitas vezes, que horas que ele está trabalhando e que horas que ele não está. Ele está na viração, ele é 2, 3, 4 fontes de renda. No final de semana faz mais uma. Aí depois, no fim do ano, ele vai preparar a questão para o Enem, ele vai pegando os bicos e ele vai vivendo da viração. Essa é a questão que interessa no campo de pensar a heteromação do trabalho docente e não pensar como a IA vai mudar a vida do professor. Acho que é isso o objetivo aqui, e eu agradeço o convite, foi um prazer. Matheus, Pedro, muito obrigada. Eu acho que a gente só cobriu assim uns 10% do debate, porque a minha vontade, enfim, eu comecei a pensar em milhões de outros casos, exemplos. No debate anterior, a gente já falou sobre o que está acontecendo no caso de São Paulo, né? Tem o caso do Paraná, porque também é bom ver o que está acontecendo de fato, né? E isso é uma parte do mapeamento que a gente ainda vai avançar, que são nas instituições privadas também, né? Embora também muita coisa esteja acontecendo nas instituições públicas. Fora a inteligência artificial, né? A produção de material didático, uma série de cursos ensinando a fazer prompt, muita coisa na internet, assim, né? Influencers e tal. Então, assim, a gente não conseguiu cobrir tudo, né? Ou pelo menos de grande parte, mas eu acho que a gente foi no fundamental, né? Que é discutir plataformização, vendo as nuances do que seria plataformização na educação e o que isso significa para o trabalho docente. Então, eu queria agradecer muito vocês, convidar vocês também a participar das nossas empreitadas aí. Enfim, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, eu deixo aberto aí, senão a gente finaliza. Não, eu só queria agradecer também o convite, foi muito legal. Acho que essa conversa, o trabalho de vocês no observatório, eu acho que tem muito a calhar. A gente, por exemplo, falando de plataformização, você falando, o Matheus falou, um dos trabalhos que vários docentes estão fazendo é de se tornarem também influenciadores e plataformas que não são plataformas educacionais, como o Instagram, TikTok e YouTube, principalmente, são plataformas que os professores, né, estão lá vendendo, se tornando influências e plataformas de trabalho. Então, às vezes a gente nem enxerga isso como uma plataforma de educação, mas ela é fundamental no processo educacional hoje. A gente não pode pensar nesse tipo de nesse processo que a gente está vivenciando, sem pensar que também essas plataformas não educacionais também são utilizadas cada vez mais. Além de outra coisa que ele não falou, mas eu, enfim, deixa para frente também, o próximo, que é a questão da demanda que tem sobre nós, professores, né? Enfim, sobre o processo de gamificação. Hoje a gamificação é um negócio na educação que cada vez mais, do tipo, os estudantes têm que engajar, envolver os estudantes. A culpa do não envolvimento dos estudantes é porque o professor dá aula chata, como se tivesse no século XIX. E a realidade da sala de aula não é essa, né? E aí esse é demandado do tipo, não, vamos gamificar a sua aula, e assim, aí você cria problemas, né? Os alunos não estão engajados porque eles estão no celular, muitos deles, né? Assim, estão no celular, estão se tornando hiperativos e dispersos da atenção, né? Principalmente dispersos. E aí você tem um aluno disperso, você precisa engajar esse professor, esse aluno. Aí você fala assim, não, tem um jeito de engajar, gamifica. Aí você tem a solução vendendo do outro lado, né? Você cria o problema e você cria a solução, vende a solução, vamos gamificar, e o professor se torna esse passador, né, de prata e vamos gamificar, vai perdendo muito essa identidade. O Matheus acho que fez uma síntese brilhante, que é do tipo, o professor cada vez mais, lógico que a plataforma ajuda, mas
a lógica que está por trás disso aí é o processo de amadorização do trabalho docente. O trabalho docente está se tornando cada vez mais amador, nesse sentido, você não precisa mais então, do professor especializado que vai... lógico que é bom que você tenha outras fontes de informação, é bom, facilita muito você ter a ajuda da inteligência artificial para preparar um material didático, até porque, por exemplo, você procura na internet também, tem muito material ruim sendo disponibilizado aí, que é gratuito, e, enfim, é interessante você ter isso também. Mas tu tem todo um trabalho feito, isso que o Matheus tem explicado, e você tem o processo que, se o trabalhador é invisibilizado ali no desenvolvimento dessas plataformas da inteligência artificial, dos algoritmos, o trabalho docente que é necessário para que você se faça o trabalho, ele também, muito dele é invisibilizado ali a partir desse processo, né? Enfim, eu adorei estar aqui e quero, enfim, ampliar essa parceria e participar das atividades que vocês propuserem e contribuir e aprender com vocês também, tá, Paulo? Eu acho que foi ótimo. Eu sempre aprendo muito com o Matheus e agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço também, agradeço. Sempre um prazer, né, Pedro? Enfim, né, companheiro de longa jornada. E obrigado, Paula. Só um convite para quem quiser conhecer mais das nossas pesquisas, né? Acho que o nosso Instagram, Latraps, né, do nosso laboratório, .weng, vocês encontram, a gente não entrou aqui em toda uma discussão que a gente tem feito, que é sobre as novas formas de sofrimento e adoecimento dos professores, que eu acho que estão relacionados a tudo isso, né? E aí nós temos inúmeras pesquisas aí sobre burnout, esgotamento profissional em professores, e não dá para discutir sofrimento no trabalho docente sem colocar toda essa equação aí em trabalho, né? Obrigado, Paula. Obrigada, Matheus. Obrigada, Pedro. Então, a gente se vê numa próxima.